O Império Romano tem início em 27 antes de Cristo. Tem como seu primeiro príncipe ou imperador Augusto. Augusto é o nome que recebeu Caio Otávio. No final da República Romana, houve um pequeno processo de conflagração entre os três generais que ocupavam o triunvirato. Então, Caio Otávio sagra-se vencedor e dá início à fase do Império de Roma. Então, ele recebe o título de Augusto e passa a ser o primeiro imperador do Império Romano. No âmbito da política interna, ele procurou reanimar o velho e decadente politeísmo romano, reconstruindo templos. Já no âmbito da política externa, ele criou a Marinha de Guerra Romana. A partir do ano 14, tivemos de início a dinastia Júlio-Cláudia. E o primeiro imperador desse momento foi justamente Tibério. Tibério, no âmbito da política interna, ele tratava as pessoas com um grande grau de perversidade e terror. No âmbito da política externa, ele preferia manter a paz em detrimento das glórias militares. Destaca aqui que Tibério foi durante o seu império que Jesus Cristo foi crucificado. O terceiro imperador do Império Romano foi justamente Calígula. Calígula ele sofria de uma grave doença mental, considerava-se um deus vivo, praticava atos de loucura, chegou mesmo a conceder honrarias do Império Romano ao seu cavalo de confiança Incitatus. Colocou honrarias, imagens suas no Templo de Jerusalém e em demais templos. Como quarto imperador tivemos Cláudio. Cláudio ele não praticou grandes feitos. O quinto imperador de Roma foi Nero. Nero ele se destacou pela mania de perseguição. Perseguiu seu irmão, sua mãe, sua esposa. E iniciou grandes perseguições aos cristãos em Roma, sob o pretexto de que os cristãos haviam incendiado Roma. Inclusive, durante o Império de Roma, São Pedro e São Paulo acabaram mortos em Roma. E ele acabou por suicidar-se. Em seguida vieram os imperadores Galba, Vitélio e Otão, concluindo dessa forma a dinastia Júlio-Cláudia. Nesse momento tem início a dinastia dos Flávios. O primeiro imperador dessa dinastia e nono imperador de Roma é Vespasiano. Vespasiano ele dá início a uma série de reformas no sentido de reconstruir a economia de Roma, que foi completamente destruída durante o Império de Nero. Como forma de agradar a plebe e conquistar a sua admiração e respeito, deu início a um processo de embelezamento de Roma, reconstruindo obras públicas, dentre elas o famoso Coliseu. Em seguida, com a sua morte, assume o Império Tito. Tito tem um império marcado por devastações naturais, como um grande terremoto que assolou Roma e até mesmo um grande incêndio. Acaba por morrer e tem o seu irmão Domiciano assumindo o Império Romano. Domiciano ele dá início à segunda grande onda de perseguição aos cristãos. Nesse momento tem início a dinastia dos Antoninos. O primeiro imperador dessa dinastia e 12º imperador romano é Nerva. Em seguida, quem assume é Trajano. Trajano ele é por muitos historiadores apontado como o melhor imperador da história de Roma, inclusive tendo esse título dado até mesmo pelo Senado romano da época. No seu império foram feitas grandes conquistas militares. Em seguida, o 14º imperador é Adriano. Adriano renunciou às guerras externas, deu início a um processo de fortificação das fronteiras do império. O 15º imperador, Antônio Pio. Antônio Pio tinha uma personalidade muito bondosa,
proteger os escravos contra senhores de suas excessivas maldades, bem como adotou leis que protegiam os cristãos. Em seguida, assume Marco Aurélio, 16º imperador de Roma. O seu império foi marcado por grandes pestes e perseguição aos judeus e principalmente aos cristãos. Na seguida, o imperador 17º da história de Roma é Cômodo. Cômodo tem um império completamente desastroso e uma péssima administração das economias do império. Nesse momento tem início em Roma a dinastia dos Severos. O primeiro imperador dessa dinastia e 18º imperador de Roma é Séptimo Severus. Ele dá início a um processo de fortalecimento da monarquia militar cada vez mais centralizada. Dispensou inclusive a colaboração do Senado romano. 19º imperador Caracalla. Uma das coisas que ele fez foi expandir a cidadania romana a todos os habitantes do império. Essa medida tinha como plano de fundo aumentar a arrecadação dos impostos. No momento que todo mundo fosse cidadão romano, a arrecadação naturalmente seria maior. Em seguida, temos Heliogábalo, imperador romano, que introduziu costumes orientais, e isso acabou por fortalecer uma certa animosidade da população em relação a ele, inclusive fazendo com que ele fosse morto. 21º imperador Alexandre Severo. Ele implantou uma das características do seu império foi a preocupação de resolver problemas de ordem econômico-social. Nesse momento, o Império Romano vai entrar no período chamado de anarquia. Esse momento, o Império Romano vai atravessar por uma crise de mais de 30 anos sem que existisse a figura forte de um imperador. É um momento que ocorrem grandes terremotos, inclusive pestes mortíferas. Então não há um imperador durante esse período da anarquia. No momento, tem início a dinastia dos imperadores ilírios. O primeiro imperador dessa dinastia e 22º imperador do Império Romano é Cláudio II. Ele tem um reinado muito curto, mas durante batalha chega a vencer os alamanos. Em seguida, o imperador é Aureliano, um dos mais famosos imperadores ilírios. Ele constrói uma muralha em Roma, muralha essa que até hoje permanece em Roma nos dias atuais com o seu nome. Em seguida, o imperador é Probus. Probus tentou restaurar a primazia do governo civil. Seu reinado teve muito pouca duração. Foi assassinado na Ásia Menor durante uma expedição guerreira. Em seguida, o imperador é Carus. Fez uma expedição ao Oriente, inclusive reconquistando a Mesopotâmia, mas morreu misteriosamente no curso dessa campanha. Esse momento é um momento muito diferente, muito especial da história do Império Romano. Diocleciano, que assume o império em 284, compreende que a tarefa de governar um vasto império e de resolver seus problemas era muito difícil para só uma pessoa. Então ele resolve dividir o império em duas áreas, dividindo com seu colega Maximiliano, general, que ficou responsável pela parte do Ocidente, enquanto Diocleciano permanecia durante o Oriente. Em seguida, Diocleciano viu que ainda tinham dificuldades. Foi então que ele teve a ideia de dividir o império, que já estava dividido em dois, era uma diarquia, numa tetrarquia, dividido entre o poder com Diocleciano, Maximiliano, que já estava, e mais duas pessoas, Galério e Constâncio. Então eles dividiram o império nesse momento em 4 áreas. Esse é o momento chamado de tetrarquia. Nesse momento tem início o chamado Império Cristão, a partir de Constantino assumindo como imperador do Império Romano. A ascensão de Constantino ao poder assinala a liberdade do cristianismo dentro do império. Constantino inicia uma série de imperadores cristãos que se repartem em 2 dinastias. A moralização dos costumes e os princípios da caridade cristã norteiam muitas decisões imperiais, como a legislação contra o divórcio, contra a prostituição, a favor dos escravos, dos prisioneiros, dos gladiadores, dos órfãos e das viúvas.
Constantino resolveu voltar ao regime de capital única, escolhendo o lugar estratégico em que se situara a cidade antiga grega de Bizâncio, a nova capital que ia ser chamada de Constantinopla, em homenagem ao seu fundador. Com a morte de Constantino em 337, o Império Romano é dividido entre os seus 3 filhos. Constantino II e Constante ficam responsáveis pela parte ocidental do Império. Constâncio II fica responsável pela parte do Oriente. Esses 3 herdeiros eles vão entrar num processo de confronto entre eles mesmos, o que resultou na morte de Constantino II. Falando sobre Constante, que ficou responsável pelo Ocidente, na sua política interna, ele deu início a um combate à heresia ariana, fato esse que o colocou em conflito com seu irmão Constâncio. Constâncio, que ficou responsável pelo Oriente, iria enfrentar uma grande onda de ataques ao Império. Constâncio, como uma forma de tentar reverter essa situação, nomeou seu primo Gálios César do Oriente, mas Gálios não correspondeu à confiança do imperador e foi executado em 354. Constâncio escolheu então Juliano, que era irmão de Gálios, para essa missão de ajudar a defender o império na área oriental. Constâncio favoreceu ao arianismo, perseguindo católicos, e essa tirania que ele fez foi muito prejudicial e causou enorme antipatia ao império. Com a morte de Constâncio, Juliano assume em 361 o Império Romano, colocando-se como o 34º imperador do Império Romano. Com a morte de Juliano, se extinguira a dinastia de Constantino. Para substituir o imperador morto, o Estado-Maior do Exército e os principais da comitiva imperial escolheram o comandante da guarda, Joviano, melhor dizendo. Este procurou logo estabelecer a paz com os persas, entregando-lhes parte da Mesopotâmia. Por ser cristão e para restabelecer a tranquilidade interna, tratou de suspender todas as medidas adotadas contra o cristianismo por parte do seu antecessor, Juliano. Nesse momento, quem consagra-se como imperador do Império Romano é Valentiniano, 36º imperador do Império Romano. Valentiniano aliava a energia e a capacidade administrativa indispensável para o bom desempenho da exigente missão de governar o Império. Para facilitar sua tarefa, escolheu como colega o irmão Valente, a qual deu o título de Augusto. O Império foi então dividido entre os 2 irmãos, cabendo o Ocidente a Valentiniano e o Oriente a Valente. Na sua política, Valentiniano assegurou a todos os súditos a liberdade da prática religiosa, diferente do seu irmão, Valente. Valente favoreceu diretamente ao arianismo, perseguindo não só os católicos, quanto também os próprios pagãos. Na sua política interna, Valente teve que enfrentar os germanos, e foi um confronto muito acirrado. Inclusive, Valente acabou sendo derrotado e morto na Batalha de Adrianópolis, em 378. Esse tremendo desastre é assinalado por vários historiadores como o início da era das grandes invasões bárbaras. Nesse momento, quem é colocado como imperador do Império Romano é Graciano. Graciano favoreceu diretamente o catolicismo e tomou medidas diretas contra o paganismo. Com dificuldades de administrar o império, ele colocou como também imperador o general Teodósio. Nesse momento, há uma série de disputas entre o Teodósio e outras pessoas que se autoproclamavam como imperadores, e após uma série de batalhas, foi colocada a situação que o império estava dividido agora em 3 senhores: Maximiano, com a capital em Treves, Valentino II, com capital em Milão, e Teodósio, em Constantinopla. Nesse momento tem início uma série de confrontos entre esses 3 imperadores, e a partir desses confrontos, quem sai vencedor é Teodósio, colocando-se como o último imperador da totalidade do Império Romano. Teodósio acabou por falecer,
Mas antes ele havia deixado como herdeiros do Império Romano os seus 2 filhos, ficando Arcádio sob a responsabilidade do Oriente e Honório a responsabilidade sobre o Ocidente. Essa divisão do Império não era um fato novo, mas a realizada nesse momento por Teodósio iria ter um caráter definitivo. Os sucessores de Teodósio não se revelaram à altura do seu cargo. O Império do Ocidente entra em agonia e a incapacidade dos imperadores, meros joguetes nas mãos dos poderosos chefes militares, une-se à desintegração e decomposição das instituições. O exército se desagrega, sobretudo pela má qualidade dos seus componentes, muitos dos quais eram bárbaros, ousados e valentes, porém incapazes de se submeterem à tradicional técnica militar romana, que exigia um apurado preparo profissional. Finalmente, as irresistíveis ondas bárbaras vão dar o golpe final ao Império Romano do Ocidente. A história desse acontecimento já situa no limiar de uma era que se convencionou chamar de Idade Média. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, que foi feito com base no livro de Mário Curtis Giordani sobre o Império Romano, que a gente colocou em ordem cronológica todos os imperadores do período do Império Romano, deixa aqui o seu like, se inscreve nesse canal para fortalecer, ativa as notificações desse vídeo e pergunta qualquer dúvida que tenha restado, pergunta aqui nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer.